Muito bem, irmãos. Eu tenho dito que nesse mês tenho recebido aqui pastores amigos. Alguns já ficaram até interessados em ficar amigo da gente por causa do churrasco, né? Ficaram interessados. Mas eu tenho participado desse encontro com alguns pastores seletos da nossa região. E eu tenho ali uma oportunidade enorme de aprender com eles. Os irmãos sabem, eu sou um pastor jovem. Não quero chamar você de... se bem que... Bom, e aprendo muito com eles. Tem sido uma experiência fascinante ali. E quando eu penso no pastor Robson, eu penso em algo que tem tudo a ver com essa noite. Eu comecei ali dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora entre nós. Quando eu penso no pastor Robson, eu penso em graça. Isso é maravilhoso, né? Aprendo muito com ele, um pastor cheio de compaixão, de graça, de misericórdia. Tem me ensinado muito, sempre com uma palavra sábia, um conselho sábio. Tem sido maravilhoso caminhar com o pastor Robson e aprender com ele. Então, você foi o primeiro convidado, viu? De todos os preletores, foi o primeiro convidado, porque é o que eu queria realmente que estivesse aqui. Pastor, fique à vontade. Use o tempo que precisar para trazer o recado de Deus para nós. É verdade, irmãos, que a amizade, à medida que vai se fortalecendo e a proximidade cria essa condição tão linda, faz inclusive que nós, de alguma maneira, antecipemos algumas piadas e algumas brincadeiras. Eu, durante 11 anos, pastoreei a Igreja Batista de Arthur Alvim. Ela fica talvez a 600, 700 metros do estádio do Corinthians. Quando o pastor começou a falar da graça salvadora, eu falei, vai fazer a piada do Corinthians. Boa noite, irmãos, tudo bem? Ele não fez, é um santo homem de Deus. Olha que coisa linda, não é assim que tem que ser mesmo? É um santo homem de Deus, mas eu quero deixar registrada a minha gratidão, a minha alegria, o quanto eu me sinto privilegiado de celebrar com os irmãos este jubileu de pérolas. Que coisa linda, um jubileu de pérolas. Muito bom estarmos juntos. Dizer para os irmãos que este encontro, que pastor Weilach, gosta quando eu falo Weilach? Fica alemão legítimo? Quando o pastor Paulo Weilach traz aos irmãos a informação que nós nos reunimos para um tempo de convívio, um tempo comensal, um tempo de conversas em torno da mesa. Preciso que os irmãos saibam que isso é uma expressão de saúde, isto é um privilégio, e que bom que nós podemos ter um grupo de pastores espalhados em várias localidades. Tinha um em São Paulo e começamos um aqui. Isso, nós que tivemos o desprazer de inclusive ver alguns amigos que sofreram sozinhos, atentando contra a própria vida, alguns adoecendo, alguns depondo contra a sua saúde, por conta de mesquinharias, que Jesus não gostaria que fosse assim. A oração em João capítulo 17 aponta para a nossa união, aponta para o nosso convívio, para o compartilhar da vida. Então, esses encontros, mais do que um tempo de comer, mais do que um tempo que alguém pode julgar como um tempo de ócio, é um tempo de reciclagem, um tempo de crescimento, de aprendizagem. E eu preciso dizer para você com toda a sinceridade do meu coração, isso não é uma troca de rasgação de seda. A cada encontro com o pastor Paulo, eu saio enriquecido, tanto pelo conteúdo que ele tem, e acima de tudo, não bastasse o conteúdo, pela vida piedosa. A gente quer falar de outras coisas, mas ele quer falar da igreja, quer falar de vocês, que a gente ora por vocês. É um homem que ama essa igreja, que ama o povo de Deus e que nos ensina com a sua postura de seriedade, de amor e de compromisso a apacentar o rebanho do Senhor. Muito obrigado, pastor. Eu aprendo com a sua postura e com o seu conteúdo. Vencido esse momento, irmãos,
Vamos acertar os termos entre nós primeiro, né? Que aí o combinado não cria dificuldade alguma. Quando eu fizer assim, irmãos, não é que eu estou fazendo uma dança do James Brown ou Michael Jackson. Não, é para o irmão lá do PowerPoint passar as transparências, tá bom? Então aí você não se distrai. Fala, agora ele vai dançar. Não, não vou dançar. É para passar o PowerPoint, tá bom? Então, isso. Bom, eu gostaria muito de estar aqui com a minha família, mas à medida que as crianças crescem e tornam-se adolescentes, eles já têm um grau de envolvimento maior na igreja e é bom que seja assim também. Meu nome é Robson Renê, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Moreira, César. Estou lá no finalzinho de 2017, tomei posse em 2018, estamos caminhando com os irmãos e a família muito, muito feliz por estar no Vale do Paraíba, Claudete, minha esposa, Sofia, minha filha, que tem 11 anos, e Nicolas, o meu filho, que fez 16 anos. Eu gostaria que eles estivessem aqui, mas, graças a Deus, estão envolvidos com as atividades da igreja. Está funcionando. Bom, você talvez possa imaginar que estamos começando igual um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Brooklyn, 1992. Não é isso, não é nada disso. Aqui é o ano da organização desta igreja, mas eu preciso contar para você uma historinha, eu preciso contar para você algumas questões que nos conduzirão, nos ajudarão a entender o tema da mensagem desta noite. Em 1992, tinha talvez 2 ou 3 anos que eu havia me converti jovem. E em meio às atividades da juventude, do momento da juventude, de tantas pulsões, paixões, tantas questões que Jesus veio, reorganizou, e nessa reorganização, lá em Guaianazes, onde eu morava, um bairro bastante simples da zona leste de São Paulo, eu morava numa rua em que um trecho da rua, vamos dizer assim, passando a ponte, as casas já eram de madeira, e antes da ponte as casas eram de alvenaria. Hoje eles chamam tudo de comunidade. Na minha juventude chamava de favela mesmo. Eu nasci naquele trecho, e naquele trecho, então, a gente tinha amigos, tinha convivência, tinha aprendizados, tantas e tantas e tantas situações que compõem a nossa identidade, que ajuda a gente a ser e formar a personalidade e tantas outras coisas. Mas eu conheci Jesus, e quando eu conheci Jesus, conheci pessoas diferentes, conheci linguagens diferentes, conheci posturas diferentes, conheci inclusive um futuro diferente. Aquele futuro diferente previa que eu estudasse. Então eu pus na minha cabeça, vou estudar. E aí, pegava e caminhava lá do Jardim Moreno, em Guaianazes, até a Estação Parada 15 de Novembro, para pegar o trem para ir para Mogi das Cruzes estudar, onde em 1992 eu entrei no curso de engenharia. Foi um passo arriscado, porque naquele tempo, quem vinha de escola estadual não entrava na faculdade, muito menos quem morava na comunidade. Então, entrar na faculdade foi um passo, teve as suas exigências, teve as suas pressões, mas graças a Deus, quando Deus faz esta combinação que coloca no nosso coração, a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Eu estava no caminho dele, estava desejoso das coisas dele e estava com aquele sentimento que ele tinha posto no meu coração. Então eu falei, eu vou arriscar. E arrisquei, e eu entrei. A gente até cantava uma musiquinha assim, todo final de semestre. Felicidade, passei no vestibular, a faculdade é particular. Naquele tempo, irmãos, tinha uma coisa que, assim, a década de 90, nós estamos crescendo em direitos, crescendo em acolhimento, em exigências e exercício das leis e tantas coisas. Mas naquele tempo nós estávamos nessa fronteira de constrangimento. Por que eu digo isso para você? Porque para fazer a prova, você precisava ter a etiqueta. Era distribuída uma folha com as etiquetas que colava na prova. Quem tinha a etiqueta era quem pagava a mensalidade. Eu pagava 2, não pagava uma. Depois vinha, pagava uma e não pagava 2. E às vezes coincidia do período de prova,
a faculdade é particular. Coincidia no dia de prova, eu não tenho etiqueta. Aí era maior constrangimento, irmãos. Levantava, ia lá, tinha que ir lá na tesouraria, chorar as pitangas, pegar a folha, pegar a etiqueta. Todo mundo via você saindo. Estudante não presta mesmo, né? Vai, caloteiro! E era aquele constrangimento. Mas Deus foi dando forças e a gente, então, foi vencendo as etapas e experimentando a provisão de Deus, a boa mão do Senhor conosco. Aí eu comecei a fazer estágio numa indústria de autopeças e tive alguns privilégios, algumas viagens, algumas condições conquistadas ali. E um amigo da faculdade, então, que a gente tinha trabalhado um período antes, falou, você quer trabalhar aqui na empresa? Eu estou saindo, você quer ficar no meu lugar? E eu, então, saí daquela indústria de autopeças e fui para uma indústria de suplementos para a indústria de petróleo e gás. E comecei a trabalhar ali, nem tinha concluído a faculdade, já fui registrado como engenheiro, tinha muito medo, inclusive, da questão do exercício ilegal da função, mas faltavam poucos meses, deu para administrar. Então, consegui o meu registro de engenheiro antes de completar o curso de engenharia. Alguns anos se passaram, então, eu que arrisquei saindo do estágio da indústria de autopeças para ir para essa empresa, então, o tempo ia passando, passaram-se 1 ano, 2 anos, estava muito bem, moto importada, 28 anos, 29 anos, voando baixo, feliz, sorridente. Naquele período, um amigo da faculdade falou assim, eu saí da empresa e terceirizaram a área que eu trabalhava e pediram para eu montar uma empresa. Você quer vir trabalhar comigo para a gente desenvolver, ter outros clientes? E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Orei a Deus e arrisquei de novo. E aí eu fui lá e comecei a trabalhar com esse meu amigo e recebi umas comissões. Aí depois comprei umas cotas da empresa, me tornei sócio, aí conversei com umas empresas na França, na Inglaterra, e trouxe uma máquina para o Brasil, e a gente começou a ser distribuidor exclusivo no Brasil, e a nossa empresa cresceu, e eu que quando cheguei lá, a gente abria os projetos numa mesa de ping-pong, e eu sentava numa lata de óleo, agora tinha uma mesa e uma cadeira para mim, porque a empresa cresceu. Um caminhão, 32 funcionários. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Sim, a vida, quando a gente vai, tendo empresa, tendo funcionário, andando em outros ambientes, de repente a gente dá uma esfriada com Deus, sabe? Mas aí, os acontecimentos da vida me trouxeram de volta para Deus. E nesta vinda, neste retorno para Deus, o pastor falou que eu posso falar até a hora que eu quiser, hein? A mensagem vai começar daqui a 15 minutos. Você viu que eu não li a Bíblia ainda. Não, falando sério, o culto vai até que hora? Até as 9 ou até as 8h30? Vamos falar sério. Não, falar sério, amanhã é dia de trabalhar. Vocês não trabalham, eu sou pastor, eu trabalho. Amanhã eu acordo às 6. Bom, vou achar um irmão sério. Aquele irmão de bigode branco ali, ele é sério. Quando faltar 10 minutos, o senhor faz assim, tá bom? Quando faltar 10 minutos para acabar, eu não sei que hora acaba. O senhor é daqui ou é visitante? Tá brincando. Escolhe bem o visitante. O senhor não tem bigode, ele não tem bigode. Pode ser ele sem bigode mesmo? Quando faltar 10 minutos para acabar, o senhor, tá bom? Missão, hein? É bom porque também se tiver ruim, ele já, vamos acabar lá com esse negócio, né? Já tá bom por hoje. Mas são 8h05, mas é 8h05 mesmo que acaba o culto aqui. E aí eu dizia para vocês que neste momento da história, estamos no ano 2005. Então eu vim com você de 92, pulei para 96, 98, 2002, agora estamos em 2005. Em 2005 eu voltava da Inglaterra com meus sócios e no avião eu falei para eles assim, agora é o seguinte, eu vou preparar uma pessoa para ficar no meu lugar e eu vou cuidar dos assuntos de Deus. Eu não quero nada, só vou levar meu notebook para fazer as mensagens. Vocês ficam com os ativos e fica com os passivos, né? Porque firma tem ativo e passivo, né? Fica com... Mas como agora? Não. E assim foi, irmãos.
Então, eu que casei em 2003, minha esposa, quando nós casamos, ela já sabia que eu tinha um chamado, e aí eu arrisquei. Em 2005, então, e aí em 2006 comecei a pastorear Arthur Alvim, que eu te contei há pouco, e você deve estar percebendo que eu estou repetindo a palavra arriscar. Arriscar, arriscar. Alguns riscos são calculados, alguns riscos a gente consegue antecipar, alguns riscos eles são seguramente previsíveis, alguns riscos a gente consegue medir, outros riscos já não são tão óbvios assim. E aí sobre eles eu vou falar para você, sobre o que não pode ser visto, eu vou falar no fim da mensagem. Então, veja só, dentro disso que nós estamos... Eu tenho que pedir a benção para mais gente aqui? Deixa eu ver. Então, veja, o que eu estou falando para você, dentro daquilo que o filósofo grego Sêneca trouxe na sua poesia e na sua fala, que tanto nos inspira, é que viver é correr risco. Viver é correr risco. E diante disso, quando a gente ri, a gente corre o risco de alguém achar que a gente é bobão. Quando a gente chora, a gente corre o risco de alguém achar que a gente é manhoso, que está cheio de mimimi. Viver, meus irmãos, é correr risco. E esses riscos que estou falando para você, que quando são impulsionados por Deus, nos dão a alegria de viver experiências, de transformar cenários, de colocar em movimento, de ter histórias para contar. São riscos que compõem o perfil do cristão, que compõem o perfil do povo de Deus. Se não caminhem comigo em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, por exemplo, ele em Ur dos Caldeus, você se lembra da passagem, Hayehuri Harishon, quando tem aquele início em que Abraão ali, com o seu pai que era um fabricante de ídolos, estabelecido na cidade, fonte de toda a religiosidade, de toda a espiritualidade, comércio financeiro, todos os bens, a troca, as riquezas em Ur dos Caldeus, estava ali com Naor, pai de Abraão, e Abraão ouve uma voz. No meio de tantos ídolos que o pai dele fabricava, aparece um ídolo doido que fala, e que nem bonequinho tem, mas ele ouve uma voz: sai da sua terra e da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. É um risco, vou sair no meio do nada ouvindo uma voz. O movimento é isso. O movimento é esse momento quando o baricentro, quando o centro de gravidade se desloca, eu não tenho outra alternativa senão... Por mais arriscado que seja o terreno na frente, todo o movimento prevê risco. E o povo de Deus é um povo que vem caminhando assim. Abraão e Isaac, um adolescente, segue o seu pai. Não preciso nem falar do risco de Isaac, né? Quando ele vai passear com o pai dele no parque da cidade. Não precisa. Preciso falar para você? E Jacó, que deu um chapéu no irmão dele, deu um tombo que fez com que Esaú chorasse, talvez uma das descrições mais amargas das páginas da Bíblia Sagrada, quando Esaú fala: pai, o senhor não tem uma bênção para mim, uma bencinha pequenininha. E o pai fala: não tem, dei para Jacó. Com aquela bênção, Jacó poderia viver a vida, estava enriquecido, mas ele correu um risco. E nesse risco ele foi ao encontro do seu irmão, e aquele para com o qual ele se armara, num encontro em que ele preparou presentes e qualquer tipo de maneira de amansar o seu irmão, viu que nada daquilo era necessário, o irmão só queria dar um abraço gostoso. Quando a gente corre riscos, a gente conhece um
território novo em Deus, a gente faz parte da promessa de Deus, a gente faz parte do milagre, a gente ganha abraço gostoso, a gente conhece o que tem valor de verdade, mais do que as riquezas das bênçãos auferidas por Jacó, o abraço de Esaú lhe trouxe paz, mais do que a sensação de sair levando vantagem em tudo, a condição de ser abençoado por Deus, ainda que isso lhe custasse arrastar a perna pelo resto dos seus dias, por ter sido tocado pelo anjo. O risco traz sim sequelas, dores, mas nenhuma delas, irmãos, faz com que a gente padeça, com que a gente murmure, ou com que a gente diga não valeu a pena, porque o apóstolo Paulo nos diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar a glória que está nos reservada em Cristo Jesus. Nesta noite eu quero dizer para você que isso que vale para a pessoa física, que é exemplificado nos patriarcas, que é exemplificado nos profetas, se fosse vigília de verdade eu ia falar, que é exemplificado naqueles que estão ao longo da história do povo de Deus, que está presente no Senhor Jesus. Quando eu me converti, nós cantávamos uma música assim, não sei se vocês cantam, estamos falando de 30 anos, né? Só os fundadores vão cantar, vocês não vão cantar, espero que tenha fundador aqui. Da sua glória celestial, veio Jesus aqui. Sa divinal, fê-lo ao mundo vir. Todos nós, como crentes em Cristo Jesus, conhecemos o Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo número 16. Quando a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Você já pensou o risco dessa operação? Vamos falar do risco dessa operação de maneira muito rápida. Jesus correu riscos estruturais, riscos existenciais. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Jesus, na eternidade, só conheceu amor. Jesus só viveu amor. Jesus é o amor. Jesus só transmitiu amor. Jesus, então, conhecia, sentia, transpirava, vivia. É a essência, ele é o essencial, o núcleo ali, dentro disso que ele é, que ele vive, que ele faz, que o define, ele chega na terra e é rejeitado, ignorado. Não tinha lugar para nascer. Não é um risco você ser uma coisa e chegar num lugar que é totalmente contrário àquilo que você é? Jesus é Deus, é onipresente. Para ele, não tinha lugar. Jesus é a sabedoria de Deus, diz Salomão nos Provérbios, que a sabedoria de Deus é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus. Jesus maior do que o próprio Salomão, ele que tem todo o saber, todo o conhecer, todo o discernimento, toda a condição de sapiência. O livro de Hebreus diz que é aquele que sabe tudo, quando encarnou, aprendeu o que é a obediência. Não é estranho para você que o Deus tenha que deixar de ser Deus para se encontrar conosco? Tenha que, de alguma maneira, abrir mão das suas prerrogativas divinas, se esvaziar para se encontrar conosco? É o risco que ele tinha que correr. O risco daquilo que não aconteceu ao longo de toda a eternidade, acontecer na cruz do Calvário, do Filho poder dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Riscos. O povo de Deus nasce correndo riscos. E esse povo que nasce, é o que eu levantei a mão ao contrário, você vê? Por isso que ele não percebeu, vou levantar essa então. Esse povo que nasce correndo riscos, este povo que vê Tiago ser atravessado ao fio da espada, vê Estevão ser apedrejado, este povo que tem um homem chamado Saulo de Tarso, aquele que representava o risco personificado, a pessoa do risco chegando, Paulo está vindo, estamos correndo risco, se esconde. Tem na ironia de Deus, este Paulo, conhecendo a Jesus,
E quando este Paulo conhece a Jesus e na estrada de Damasco tem um encontro com Jesus, este Paulo que tinha a vida segura, fariseu de fariseus, educado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, detentor de idiomas que lhe permitiam transitar de maneira tranquila na Ásia Menor, na região que hoje para nós é a Europa, transitar tranquilamente, olhar de cima para baixo, dizer eu sou cidadão romano. Esse homem agora que tinha a vida sob controle, que decidia quem morria e quem vivia, afinal de contas em Atos capítulo 8, as vestes de Estevão são depositadas aos pés dele. Este homem agora não tem mais a vida sob controle, agora ele sabe quanto custa obedecer ao Senhor. E aí ele passa a correr riscos. Nos riscos que correu, em determinada situação, ele foi descido pela muralha dentro de um cesto. Em outra das situações, ele foi espancado, que os soldados tiveram que carregar ele por cima, em outras situações, enfim. Tudo isso para dizer que este que falou que a igreja é o corpo de Cristo, celeiro de Deus, templo com pedras vivas, das quais Jesus é a esquina, lavoura de Deus, traz para nós, irmãos, nessa celebração de 30 anos, o chamado para que nós, sim, cada aniversário é um tempo para olhar para trás e glorificar a Deus por aquilo que começou em 92, pelas pedras fundamentais, os irmãos no multirão, sim, olhar para Deus com gratidão, olhar para trás com gratidão, mas como quem dirige, olhar para trás para ter uma referência e olhar para frente. Eu não sei o que meus colegas que me antecederam disseram para você, mas eu vim aqui dizer para você que Deus tem coisas lindas para os irmãos experimentarem, que nós estamos vivendo um novo tempo, com novos desafios, com novas linguagens, novas pessoas, uma sociedade nova que precisa da igreja, que precisa de gente bonita, vibrante, inteligente como você, falando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, para organizar situações de polarização e trazer equilíbrio, para entrar em situações de desespero e trazer esperança, para entrar em situações confusas e abstratas e trazer a solidez do Deus que nos ama e que não desistiu de nós e que nos chama para arriscar, porque no nosso risco, Ele há de honrar as nossas iniciativas, sempre numa combinação, a voz de Deus, a sua resposta e a sua ação, e Deus frutificando a sua ação. Arrisquem, irmãos, este é o chamado. E para que você possa perceber isso e entender, aí, agora que eu já contei história, agora que nós já conversamos, batemos um papo, agora a gente pode começar a pregação. Abrindo a Bíblia em Atos, capítulo número 16. Atos, capítulo de número 16. Nossa leitura vai dos versos 6 ao verso número 12. Atos, capítulo número 16. O capítulo 16 é de uma riqueza incrível, irmãos. O capítulo número 16 é um capítulo que traz para nós aquele encontro bonito de Timóteo acompanhando Paulo e Silas. É um capítulo muito rico, que antes do que nós vamos falar, traz este envolvimento de uma jovem liderança, de um jovem pastor, e depois do que vamos falar, traz algumas experiências, onde Paulo encontra Lídia, onde Paulo vai encontrar ali uma senhora empresária do ramo têxtil, vendedora de púrpura, onde Paulo vai encontrar uma jovem com um espírito maligno, onde Paulo vai encontrar um carcereiro, não que ele estivesse indo fazer visita na prisão, mas onde ele foi preso, e nesta prisão, então, ele falou do amor de Jesus para um carcereiro, e houve um momento, uma festa muito bonita naquela madrugada, onde toda uma família foi batizada. Então é um capítulo muito rico. O nosso recorte começa dizendo assim, no verso número 6.
Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Amém? Segure aí, hein, irmão, segure aí, porque a nossa conversa aqui é muito rica nessas informações preliminares. Um pouco estranhas, eu reconheço, porque eles estavam com um ímpeto de pregar o Evangelho, estavam querendo ir em cidades, tinham entendido a voz de Jesus, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Falaram: beleza, vamos fazer aqui o nosso roteiro e a gente vai. E nisso deles irem, o Espírito de Jesus lhes impede de pregar. Lhes impede de pregar na Bitínia, lhes impede de pregar, e eles então começam a falar: tem algo diferente aqui, mas isso é conjectura minha, não está no texto que eles disseram isso. Talvez nem tenha dado tempo, porque numa madrugada, Paulo tem uma visão. Um homem da Macedônia lhe aparece, e nessa aparição, então, fala para Paulo, dá uma ordem direta para Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Nesta fala, alguns estudiosos, houve entre eles quem dissesse: o Paulo teve a visão de Filipe. Filipe era aquele que organizou ali, onde eles chegaram para pregar, a cidade escolhida na Macedônia. Outro dos estudiosos disseram: não, o homem que apareceu no sonho para Paulo foi Alexandre o Grande, o filho de Filipe. Alexandre o Grande estudou com Aristóteles. Alexandre o Grande tinha uma visão ampliada, conhecia das vastas ciências, da geografia, e tinha um objetivo: ter uma dominação geográfica da maior extensão possível. E aí um autor falou: então, Alexandre apareceu para que essa dominação fosse do Senhor Jesus. Não foi muito aprovado ao longo da história nessa visão. Alguns disseram que quem apareceu para ele foi o próprio Lucas, porque a partir do versículo 10, o Lucas que estava falando, narrando o texto, Lucas escreve o livro de Atos para Teófilo, ele está dizendo: aconteceu com eles, aconteceu com eles, aconteceu com eles, aconteceu com eles. Quando chega no versículo 10, ele começa a falar primeira pessoa do plural: nós fomos, nós. E aí a visão de Paulo, então, foi para além de uma visão espiritual, mas foi um chamado de Lucas. Há quem diga que foi um anjo. Para nós não faz muita diferença. O que faz diferença para nós é saber que a obra missionária, não obstante o talento, a dedicação, a seriedade dos missionários, sempre será conduzida pelo Espírito de Deus. O trabalho da igreja, a porta que a igreja precisa entrar, o caminho que a igreja precisa trilhar, sempre há de ser dirigido pelo próprio Deus. Por isso, irmãos, nossas igrejas precisam urgentemente fortalecer seus períodos de oração, seus períodos de sensibilidade à voz de Deus. Seguramente Deus é onipresente e Ele está em todo lugar. Seguramente Deus está e às vezes a gente não percebe. E essa sensibilidade, ela se desenvolve
com a leitura da Bíblia, se desenvolve com vidas piedosas, se desenvolve com a oração individual, mas o grupo reunido em oração é a força de novos tempos, é a garantia de que as vozes do Senhor não serão ignoradas quando Ele falar conosco, vá por aqui. Será a garantia de que quando ouvirmos uma voz, por conta desta sensibilidade, tenhamos condição de discernir como sendo voz do Senhor. Para a igreja seguir em frente, a igreja também tem que arriscar. E arriscar é demonstração de fé. Demonstração de fé que nasce em corações comprometidos com o Senhor. Demonstração de fé, de corações que não estão tomados pelo espírito deste tempo. O Senhor Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura se achará fé na terra? Acreditem, irmãos, a grande marca dos últimos dias, não olhe para a Alemanha, não olhe para a Rússia, não olhe para a guerra, sempre houve guerra na terra, não olhe para o Covid, nada disso, irmãos, nada disso está na Bíblia, não procure isso, sempre teve, em outros períodos da história, febre amarela, um monte de doenças já dizimaram o nosso planeta, não olhe para nada disso para ver a volta de Jesus. Sabe para o que você tem que olhar? Para o esfriamento dos crentes. Quando os crentes começam a confiar mais em pessoas do que em Deus, quando os crentes começam a questionar o poder de Deus, quando a igreja vira um local gostoso de convívio, com boa música, gente perfumada, assuntos agradáveis, pastores que fazem piada do Corinthians, quando acontece todo esse conjunto de situações que são maravilhosas, mas não são um fim em si mesmos, irmãos. Por quê? Porque nós somos o povo que não anda por vista e anda por fé. Nós somos um povo que não está confiado num homem para resolver a situação do nosso país e muito menos para abrir os caminhos para a nossa igreja, porque a igreja nunca precisou de homens, nunca precisou de sistemas, nunca precisou de apoio de instituição nenhuma. Pelo contrário, ao longo da história, começando lá no século V com Constantino, toda vez que os homens quiseram apoiar a igreja, só atrapalharam, descaracterizaram, colocaram irmão contra irmão e jogaram veneno no meio da igreja. Não se engane, precisamos, meu irmão e minha irmã, arriscar a partir dos nossos passos de fé, arriscar a partir do nosso olhar diferente que demonstra que temos fé. O que nós chamamos de risco, Deus chama de fé. Imaginem comigo, pensem, falei para você de forma resumida, em casa você vai ler. Quando o Paulo chega em Filipos e eles procuram, tem a notícia aqui na beira do rio, tem um grupo que ora. E ele vai lá, já tem gente piedosa, vou juntar com o pessoal ali da fé, né? A gente já vê ali o que eles estão falando. E ali ele encontra a Lídia e fala do amor de Jesus para Lídia, e Lídia se converte. Lídia fala assim: se tu me julgas, se os irmãos, vou falar o nosso português que é melhor, né? Se os irmãos julgam-me digna como uma irmã, permita-me receber vocês na minha casa para uma refeição, pousem em casa. Ali aquela conversão dela se estende para a hospitalidade. Nessa hospitalidade, então, Paulo é acolhido e recebido por esta mulher asiática. Quando Paulo vai dar continuidade nos dias posteriores, uma jovem tomada por um espírito maligno começa a gritar: esse homem é homem de Deus, escutem o que ele está dizendo. O Paulo foi ouvindo 1 dia, 2 dias, depois falou: esse negócio tem alguma coisa estranha com isso. Essa bajulação não me faz bem, não. Tem demônio querendo bagunçar esse negócio. E o Paulo expulsa. E aquela menina é liberta. Não dá para dizer que ela se converteu, né? Porque a libertação é uma coisa, conversão é outra coisa. E ali, naquela libertação, aquela menina que era grega, ela, então, representa um outro grupo. A menina trazia uma receita financeira, porque ela estava a serviço de pessoas que ganhavam com a sua espiritualidade.
E aquelas pessoas se revoltam, fazem um escarcéu e Paulo vai preso por causa daquela situação. O Paulo, tranquilo, quer prender, prende, ficou quietinho na dele, foi preso. De madrugada, Deus faz com que tenha um terremoto. As cadeias se soltam, as correntes, as portas da prisão se abrem. Imagine você, nenhum dos presos saem daquele local. E naquela situação, o carcereiro, desesperado, porque o carcereiro era responsável pelos presos, o carcereiro pega a espada e fala, eu vou me matar, porque eu não vou dar esse gostinho, eu já me mato, logo já resolve o problema. Paulo fala, opa, fica tranquilo, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. O carcereiro fica maravilhado com o testemunho cristão dado por Paulo, de não ter jeitinho brasileiro, de não levar vantagem em tudo, de agir de uma maneira condigna, que traz um testemunho positivo. E dentro daquela situação, o carcereiro se rende. Aquele homem que chicoteava Paulo em instantes antes, agora está com um algodãozinho fazendo curativo nas feridas de Paulo. É o que a Bíblia diz. Mas o que eu quero dizer para você é que aquele carcereiro, ele era romano, porque ele estava ali, Filipos era então uma província romana, e todos os funcionários públicos, vamos dizer assim, eram romanos. Pastor, não entendi ainda, o que você está falando? O que eu estou falando para você é que Lídia era de uma nacionalidade asiática, que a menina era grega e que o carcereiro era romano. E a igreja do Senhor chega mostrando que ela é a igreja do Senhor para todas as tribos, todos os povos, todas as raças. Ali se convertem pessoas diferentes. Ah, mas é meio arriscado pregar para essa gente diferente, hein? Tem uns caras com a barba ruiva, umas meninas com cabelo black, como é que vai misturar esse negócio? Exatamente isso que é a igreja do Senhor, irmãos. Não tenham medo de se misturar com o diferente. Sabe por quê? Porque Jesus, em João capítulo 17, orou para que nós fôssemos um. Porque na nossa unidade, o Pai seria conhecido. Unidade não é uniformidade. Entendeu? Nós podemos estar unidos, diferentes. Um é palmeirense, o outro é santista, o outro é flamenguista, o outro é vascaíno. É exatamente, não é para ser igual mesmo. Um tem bigodão, outro não tem bigode, e é assim. Todos são homens de Deus abençoados, dignos de respeito, de confiança, porque são povo de Deus. O outro é careca, o outro é cabeludo. Careca eu não olho, né, irmãos? O careca, o outro é cabeludo. É assim mesmo. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. Entrou no Brasil uma moda, entrou no Brasil não, entrou para o Brasil, veio de fora, né? De público-alvo. A igreja, qual o público-alvo da igreja? O público-alvo da igreja é gente. Amém? Público. Ah, a igreja não tem velho. Eu falo, tem que ter sim. A minha igreja, tem lá um ministério da terceira idade, eu quero os irmãos lá, fazendo o que dá para fazer. Se der para fazer uma coreografia, faz, as vozinhas. Se não der, se der para ficar só orando, ora, tá bom. É isso mesmo. Sempre o mais novo andando com o mais velho, o mais novo andando com o mais velho. Porque é assim que Paulo ensinou a Tito. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Olha, esse é o primeiro ponto, tem 8 pontos a mensagem. Eu já não ponho o número assim, já para os irmãos não entristecer, mas é o primeiro, já estou sendo verdadeiro com vocês. Fé, irmãos, para conviver pessoas de etnias diferentes, de histórias diferentes, mas de também condições financeiras diferentes. A Lídia tinha uma casa boa, vem dormir em casa, tem um quarto de hóspede. É sim, ela era vendedora de púrpura. Ali, Filipos não tinha divisão ainda geográfica que a gente tem, tá? Se você ler um livro de, acho que é o 1984, tem um termo Eurásia. Eurásia, era aquilo que tinha naquele período. Era uma mistura da Europa com a Ásia. Mas naquele monte de Filipos era exatamente a linha que hoje faz a divisão.
E nessa divisão, então, tinha um comércio, os soldados romanos, quando se aposentavam, iam para lá, tinham casa de campo lá, tinha uma série de riqueza, foi um lugar que tinha muita prata, muito ouro, e tinha toda uma condição especial. E o tecido, que Lídia era representante comercial ali, que distribuía, ia até a China, algumas pessoas, alguns historiadores dizem isso, era então a fonte da riqueza, e ela era aquela que vendia, que tinha essa condição comercial. Ela era rica, pronto, já falei, você já entendeu, não vou me estender mais, estou falando muito hoje, não sei o que aconteceu, acho que foi a Dutra me deixou falador. Mas veja que se num extremo você tem uma empresária, no outro extremo, você tem no ponto mais baixo da sociedade uma menina explorada por homens, uma escrava, que sabe Deus quais os favores mais ela tinha que fazer, além das adivinhações que ela fazia. No outro ponto tem um funcionário público. O funcionário público deve estar no meio, né? Entre a empresária ricona e o escravo aqui. Aí está o funcionário público aqui no meio. Não sei se mais para cá, mais para lá, não sei se tem funcionário público aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que o Evangelho do Senhor Jesus é para toda condição social, toda condição econômica. Em Cristo Jesus não há ricos nem pobres, escravos nem livres, Cristo é tudo em todos. Aquele que tem mais, ajuda o irmão que tem menos, para que todos vivam com dignidade. E não pode ser admitida entre nós a possibilidade de um irmão pegar um ônibus para vir para o culto na fé e ele voltar de a pé porque não tem o dinheiro para pagar o ônibus. Não pode ser admitido. Temos todos que estar atentos. Se você quiser continuar comigo no livro de Atos, você pode ir para o Atos capítulo número 6, quando as viúvas gregas foram esquecidas em detrimento das viúvas judias. Estamos, então, conversando que elas eram, então, de origem étnica diferente, eram de condição social diferente e de condição espiritual diferente também, nem preciso dizer, né, irmãos? Enquanto a Lídia estava indo lá fazer as orações, mas precisava de Jesus, tem muita gente piedosa, que faz tudo certinho, que vai na missa, que vai no culto, mas ainda precisa de Jesus, não basta ir num local. A Lídia estava indo num local orar, coisa boa, saudável, faz bem. A neurologia até mostra que você pode orar para qualquer coisa e te trazer uma condição de bem-estar, liberar dopamina. Orar por orar faz bem também. Mas ela precisava mais do que dopamina, ela precisava de Jesus. E ali chega a mensagem do Evangelho, e aquela mulher, então, que já tinha fé, cresce da fé. E tem o que ela precisa, que é Jesus. A escrava, ela estava num tipo de possessão, um tipo de religião que prevê incorporação, fala com os mortos, entidades, algumas questões que não são comuns aos judeus, não são comuns a nós. E neste contexto, precisava de Jesus, tanto quanto a Lídia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é que quem vai num templo dia 12 está melhor do que quem vai fazer uma oferenda no meio da mata, não. Então, todos precisam da mesma forma. E o carcereiro, irmãos? O carcereiro, ele era um romano, e o romano dizia Ave César. César é Deus, César é o Senhor. Servindo ao Estado, precisava de Deus também. Não basta ser patriota, não basta ser pela família, precisa de Deus também. Diante disso, então, precisamos arriscar para demonstrar a fé. Precisamos arriscar priorizando a ação. Sim, irmãos, porque afinal de contas, né, não dá para ser alguém que arrisca na teoria. É uma contradição de termos. Como é que vai arriscar na teoria? O risco prevê a ação. Então, o Paulo, que já naquele contexto, recebe a voz, fala com os irmãos e parte de imediato. O mundo corporativo agora tem uma palavra bonita, eles usam a palavra procrastinação. Olha, que não é bonito? E a igreja, irmãos, ela importa as coisas do mundo corporativo, por isso que pastor parece executivo, né? Não eu tô... Mas a culpa é dele, eu ia vir de terno, eu só ando de terno, hein?
falar para vocês, que o pastor antigo, ainda usa um lencinho assim, perfumado. Vejam, irmãos, essa importação de coisas do mundo corporativo para cá, irmãos, às vezes é bom, ajuda, organiza, mas às vezes também ajuda a gente a ficar cara de pau. A gente não dá o nome certo nas coisas, e esse negócio de não dar o nome, pecado tem que ser chamado de pecado. Pecado, não adianta você tentar maquiar o pecado. Pecado tem que ser chamado de pecado, que é a maneira que temos de combater. Deixar as coisas para lá. Amanhã eu faço, amanhã eu vou. Então tá bom. Então não foi Deus. Porque quando Deus fala, dá um senso de urgência, a gente se sente esmagado. Lembra de Isaías capítulo número 6, que ele acha que vai morrer. Eu vi o Senhor. Envia-me a mim, dá um desespero, irmãos. Não dá para esperar. E se nós tivemos perdas como igreja nos últimos 30, 40 anos, uma das grandes perdas que nós tivemos é a perda do senso de urgência. Não, isso aí não vai dar nada não, Jesus não vai voltar não. Em São Paulo eu pregava em muitos congressos, pregava em muitas situações. Um dia uma menina falou para mim, pastor, Jesus não pode voltar não, nem casei ainda. Sabem, irmãos, nós precisamos ter esse senso de urgência. Que as coisas, e perder o senso de urgência é mais um sinal do fim. Lembra que Jesus falou que ele vem como um ladrão, como nos dias de Noé, quando os homens se casavam, se davam em casamento, assim, nesse contexto, é a vinda do Filho do Homem. Muita coisa para falar, mas eu quero passar no próximo item para você, porque agora que eu olhei para baixo e vi que tem ceia também. Sabem, irmãos, a ação não é produto de inconsequência. Esse nosso chamado para arriscar não é um chamado para ser tolo ou para, de alguma maneira, desconsiderar situações. Não, existem critérios. O critério para arriscar, o primeiro deles é estar de acordo com a palavra de Deus. Veja que eles foram chamados, versículo número 10, partiram da Macedônia, atendendo um chamado de Deus para fazer aquilo que está de acordo com a natureza de Deus, anunciar a palavra, que está de acordo com as prioridades de Deus. Se eles deixaram de ir para a Bitínia, não significa que Deus não ama a Bitínia. Quando você olhar os escritos do apóstolo Pedro, você vai ver que o texto de Pedro é escrito para os irmãos de Bitínia. Simplesmente Deus queria salvar a Bitínia através de Pedro e não de Paulo. Simples assim. Não é que Deus não queria. Mas Deus abandona um povo. Não, Deus não abandonou. Deus tem pessoas certas para a situação certa. Os critérios que passam pela palavra, os critérios que passam pelo anúncio, os critérios que passam pela comunhão, os critérios que passam pelo Espírito falando no coração dos irmãos, porque todos vibraram juntos. Tem critérios, irmãos. Arriscar não é sair na loucura. Arriscar não é ser teimoso. Arriscar considera, inclusive, habilidades prévias. Lembra que eu falei para você que Filipos é a cidade que está ali na fronteira entre dois continentes? Observe que quando Paulo, versículo número 12, faz ali a viagem, versículo número 11, na verdade, ele poderia parar em Neápolis, mas ele não parou em Neápolis. Sabe por quê? Porque ele tinha vivência, conhecimento e cultura, tinha situações que ele acumulou ao longo dos anos e que lhe permitiu colocar a serviço do Senhor. Em Deus não tem desperdício, irmãos. Tudo que você viveu pode ser usado para Deus. Eu falo, Robson, mas que desperdício, você estudou engenharia? Bênção, irmãos. Muito bom ser pastor e ter estudado engenharia. Muito bom. Muito bom ter passado por várias e várias situações. Muito bom. Tudo que você passou é útil na mão de Deus. O que na nossa mão não tem valor, nas mãos de Deus, tudo depende na mão de quem está. Não é? Uma bola de futebol na minha mão, vale o quê? R$80 se ela estiver nova, R$70. Mas se essa bola de futebol estiver na mão do Neymar, não é? E ele der um autógrafo, quanto que passa a valer essa bola? Não é? Entendeu o que eu estou falando? O que traz o valor
depende da mão de quem está. Se tiver na mão errada, até perde. Ixi, está na mão desse cara, Deus me livre, não vou pegar isso não. Até aí você não deu glória a Deus, mas o que eu vou falar agora, você vai dar glória a Deus. Quer ver? A sua vida está nas mãos de Deus. Tudo depende da mão de quem está. Sua vida está na mão de Deus. Todas as experiências, nada foi desperdiçado. Aquele amor que te deixou, que você ficou ouvindo música do Vando, chora coração. Tem valor, vai ser útil para alguma coisa. Guarda. Um dia você ensina para alguém. Tudo tem valor. Concluindo, irmãos, é preciso a gente arriscar, porque nesse risco a gente se posiciona para receber. Tudo aconteceu por Deus. Foi Deus que quebrantou o coração de Lídia. Foi Deus que fez um terremoto naquela prisão. Foi Deus que salvou aquele carcereiro. Tudo em Deus, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Que exigem homens e mulheres na posição. Arrisque-se para você ser testemunha deste muito que Deus vai fazer. Arrisque-se para você estar no lugar do milagre. Arrisque-se para você ver situações que em outros lugares você não poderia ver. Arrisque-se porque vale a pena. Arrisque-se. Como pessoa física, arrisquem-se. Nos anos que temos pela frente como igreja, novas frentes, novos projetos sociais, novos ministérios, novas organizações. Arrisquem, irmãos, você não tem nada a perder, porque você está fazendo para a glória do Senhor, e é o Senhor mesmo que confirma. Ele disse, Paulo, vai! O Paulo falou, vou! E quando foi, experimentou o milagre. Continua, mais milagre. E agora? Aí tomou um couro e foi preso. Mas até o errado dá certo, porque na prisão converteu o carcereiro. E olha, presta atenção no que eu estou falando, hein? Sabe por quê? No outro dia, quando foram soltar Paulo, irmãos, chegaram lá, né? Para soltar Paulo. O oficial de justiça, tem oficial de justiça aqui na igreja? O oficial de justiça chegou lá e falou, foi um engano, você está livre, pode... Não, lê lá, Atos 16. Você está doido, rapaz? Você prendeu um cidadão romano na frente de todo mundo e agora vem me soltar aqui por debaixo dos panos, diz a Bíblia The Message? Não, vocês me humilharem em público, agora tem que pedir perdão para mim em público. Entendeu? Ele não poderia ter falado isso antes de prender, irmãos. Mas ele deixou prender. Não me prende que eu sou cidadão romano, eu que mando em vocês aqui, seus pés de barro. Mas não falou. Eu prometi para você que eu ia terminar falando que é para você se arriscar, falando para você que o movimento do povo de Deus prevê risco para receber a bênção, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E acreditem, Deus é soberano. O que Deus está indo para fazer, Ele não depende da Batista Nova Canaã, viu? Para nós é um privilégio se Ele fizer através de nós. Mas se a gente não fizer, Ele levanta um outro grupo lá, que não tem, na portinha de bar que abre uma igreja lá, Ele levanta o grupo e faz o que era para vocês fazer. Que ruim, hein? Que bom se nós fizermos e eles fizerem também, aí dá para fazer muito mais, né? Não é que a gente não quer que eles façam, não. A gente quer ir além, progredir, ir à frente. E diante disso, irmãos, então, arrisquem que vale a pena. Arrisquem. Porque às vezes a gente deixa de arriscar por causa daquilo que a gente vê. Isso que eu estou vendo. Mas viver é correr risco. E os riscos estão também naquilo que a gente não vê. E sabem de uma coisa? Quando você faz a vontade de Deus, Ele te protege naqueles riscos que você não vê. Eu vim para o Vale do Paraíba. Vim para Pindamonhangaba. E em Pindamonhangaba, comecei a caminhar com os irmãos. As situações se organizaram, Deus abençoou. E eu corri um risco. Saí com meus filhos pré-adolescentes de São Paulo,
era o pastor de uma igreja muito boa, todo final de semana pregava em congresso, tinha 10 anos dando aula no seminário, tinha uma condição muito boa, irmãos, muito, muito boa. Era um pastor playboy. Mas eu vim para Pindamonhangaba. Vim para Pindamonhangaba porque Deus falou para vir para Pindamonhangaba. Meus filhos deixaram os amigos, eu deixei minha casa, mas nós viemos para Pindamonhangaba. Em São Paulo a vida era muito corrida. Em Pindamonhangaba algumas situações se organizaram. Eu falei, olha, como é bom viver aqui, hein? Esse ano eu vou até poder fazer um check-up. E aí eu fui ao médico, irmãos. Eu fui no médico, comecei a bater um papo com o doutor Otávio Berti, trocando uma ideia com ele, porque o médico de São Paulo nem olha na sua cara, né? Mas o médico de Pindamonhangaba bate um papo com você. E eu bati um papo com ele, e naquele bate-papo eu falei, doutor, eu tenho um incômodo aqui um pouquinho esquisito. Falei, então vamos ver o que é. E ele pediu para eu fazer um exame de imagem, uma tomografia. E naquela tomografia foi identificado que eu tinha um tumor de 12 centímetros na vesícula seminal. 12 centímetros, normalmente eu falo 12, inclusive as mulheres, por causa na mama, às vezes aparece um pontinho de 12 milímetros, né? Mas 12 centímetros é o tamanho de uma laranja, irmãos. E esse tumor que estava num local que, segundo o meu médico, disse que na literatura médica só tinha 60 casos. E que se chegasse a 15 centímetros, ele ia começar a tocar em órgãos internos. E aquele incômodo que eu sentia já era ele começando a dar uma esbarradinha, sabe? E ele ia tocar e contaminar outros órgãos e aquele tumor ficaria bastante complexo de ser tirado. Entendeu? Que eu vi os riscos, o que eu vou perder em São Paulo, vou correr o risco de ir para uma cidade nova, não conheço ninguém, tirar minha criança da escola, vou correr esse risco. Vir para cá permitiu identificar um risco que eu corria e não via. Mas porque eu estava nas mãos de Deus, a cirurgia correu tudo bem, já faz 3 anos, e eu estou aqui, fazendo vocês dar risada. Né? O senhor não vai levantar essa mão hoje não, homem? Entendi. Você entendeu que nós precisamos correr risco? Entendeu que Deus abençoa o risco que nós corremos? Entendeu que na sua vida tem situações que você nem está vendo, tem riscos que você nem imagina, mas se você estiver dentro da vontade de Deus, Deus vai te levar, ou te livrar, vai levar também, mas não agora, né? Mas vai te livrar. Entendeu tudo? Estamos conversadinho então? Que bom. Então a gente pode orar, abaixa a sua cabeça por bondade.